Bom, vamos começar o capítulo, penúltimo capítulo, que é o de gestão de recursos, que na realidade é uma revisão do que vocês já conhecem de gestão antes de entrarmos na segurança hídrica. Eu vou precisar do... Bom, o conteúdo aqui é bastante... Tem vários itens que nós vamos falar. Em síntese, o principal dele é a Política Nacional de Recursos de 1997. Ali tem os princípios da legislação, que vocês já conhecem bem. Os objetivos da legislação: assegurar a disponibilidade, o uso racional e a prevenção contra eventos extremos, o terceiro objetivo da lei. Instrumentos são o plano, o enquadramento, a outorga, a cobrança, o sistema de informações. Os instrumentos são usados para regular o uso, conservação e segurança dos extremos. A lei não atua para promover o desenvolvimento do uso da água, que é realizado pelos setores usuários e que produz impacto. O que eu quero dizer é que a lei é reguladora, não é de desenvolvimento. Que muitas vezes, eu afirmo isso várias vezes, para as pessoas entenderem que o plano de recursos hídricos não é plano de desenvolvimento. O desenvolvimento é feito em cada setor. O que o plano faz é regular o uso dos recursos. Problema da lei: apesar de estabelecer nos seus objetivos a gestão de extremos, a legislação não aborda esse conteúdo nos instrumentos. O instrumento que falta é a gestão de segurança hídrica. Aqui a estrutura nacional do Estado e da bacia, que vocês conhecem bem: Conselho, Ministério, o Governo, Agência, e aqui a nível do Estado. Aqui a grande discussão que nós já falamos, de domínio, da questão da interpretação como é feita hoje, da bacia estadual e da bacia federal, e que chega a problemas do tipo que duas bacias estaduais, quando se juntam, faz uma federal, e nenhuma está sujeita à intervenção da outra, o que é mais ou menos que rasgar o conceito de bacia hidrográfica. Caso típico no Rio Uruguai. O Rio Uruguai é formado pela bacia do Canoas e do Pelotas. Canoas fica em Santa Catarina, Pelotas fica no Rio Grande do Sul. Quando se junta, forma o Rio Uruguai. O estado do Rio Grande do Sul pode fazer o que quer no Pelotas, o Santa Catarina o que quer no Canoas, e não tem nada a ver com a jusante. Ou seja, na realidade, você está fazendo uma interpretação errônea do que é o domínio de uma bacia. Porque se você quer que uma bacia, você constrói o planejamento por bacia para que efeitos de montante e de jusante possam ser compatibilizados. No momento que separa estadual e federal, mesmo estando de jusante e montante, você falou o seguinte: plano por bacia não serve mais, não tem mais utilidade. Mas é o que nós temos. O domínio ambiental é a área de influência. A área de influência de um projeto, se ela sair fora de um estado, ele é federal. Se ele está todo dentro do estado, é estadual, com exceção de projetos relacionados com entidades federais. Professor, pois não. Desculpe interromper o senhor, mas só para aproveitar essa parte, o artigo 20, se não me engano, da Constituição, ele fala que a água que passa sobre território da União seria de gestão da União. Em Viçosa, a gente tem um curso d'água, o Rio Ribeirão São Bartolomeu, que cruza a Universidade Federal de Viçosa. E eu já vi duas interpretações jurídicas com relação a isso. O trecho do São Bartolomeu, que cruza a Universidade Federal de Viçosa, ele é de âmbito de dominalidade do Estado, por ser um rio que nasce dentro do Estado e deságua em outro dentro do Estado, ou esse trecho que corta a universidade, ele seria federal? É por isso que o conjunto de leis nossa é uma confusão desgraçada, né? Então, isso é uma fragilidade, fragilidade institucional, porque a gente não tem segurança jurídica, geralmente. Você sabia que 70% das ações a nível federal de meio ambiente são relacionadas a domínio, né? 70% das ações. Toda hora
está alguém argumentando que aquilo não é de atribuição do Estado ou da União ou vice-versa. Por quê? Porque nós somos muito confusos, né, no nosso processo legal. Bem fazem os anglo-saxões que não tem lei, tem jurisprudência. Não tem lei. A Inglaterra não tem Constituição, né? Tem jurisprudência. Os Estados Unidos é todo ele baseado em jurisprudência. Claro, você tem que aprender muita discussão que tem em tudo que é canto para poder chegar a uma conclusão, mas já que tem lei e essa confusão danada, né? Professor, mas esse caso que o Heitor está comentando é engraçado. A terra, a propriedade da terra ser da União, determinar que o rio, naquele trecho, seja da União, e, aliás, nós estamos falando da nascente, que é as principais nascentes do São Bartolomeu, que é um rio interessante, porque ele some, ele entra no sumidouro e termina dentro do município de Viçosa. Ele só está no âmbito do município. Então, é um rio estritamente municipal. Pensando nesse pedaço. E, ao mesmo tempo, que é federal. Você está dando um exemplo, e quantas propriedades federais que existem dentro desse país? Então, o governo federal vai lá e compra um apartamento num prédio, aquilo tudo vira... Mas tem essa confusão o tempo todo, a gente vê falando, aqui não pode entrar, tanto por licenciamento... O pior são aquelas regiões que ainda se paga para o rei, né? Quando você vai fazer transferência de apartamento em Florianópolis, você tem que pagar uma parte para o rei. Eu tenho caso semelhante em Juiz de Fora, que é região de terra do Exército. E aí tem lá os regimes do Exército, né, as restrições do Exército para ter terra com segurança. Né? Mas a questão da água lá dentro, qual que é o entendimento da água ser de domínio federal porque está dentro do Exército? Bom, mas isso aí não vamos terminar aqui, né? Nem vamos resolver. Eu só lembrei. A outorga deve ser definida no plano, a outorga é fornecida pelo Estado. Eu não vou passar mais rápido isso, porque é assunto bastante dominado por vocês. Ficou aqui só para a gente relembrar. Né? Prioridade de uso, o critério é produzido pelo plano de bacia, quando não existe regra, utiliza 50% de vazão de referência como valor máximo outorgável. A vazão de referência legalmente é um termo usado para enquadramento e não deveria ser usado para vazão outorgável ou remanescente. De certa forma, se você quiser falar ilegalidade, é ilegal você pegar o termo que é usado para qualidade da água e querer usar para outorga. Alteração da outorga, aí tem falta de uso por 3 anos, não cumprimento da outorga, necessidade premente de água para atender situações de calamidade, necessidade de prevenir ou reverter grave degradação, necessidade de se atender usos prioritários de interesse coletivo, necessidade de serem mantidas características de navegabilidade, prazo máximo de 35 anos, podendo ser renovado. O enquadramento também, nós já falamos muito, o enquadramento estabelece a meta de qualidade da água, a meta envolve a classificação do rio, de acordo com a legislação ambiental. Para atingir a meta, deve-se definir a redução das cargas poluidoras, e enquadramento é uma meta e não uma classificação atual. O controle das cargas deveria ser realizado por licenciamento ambiental, mas as empresas raramente são cobradas por falta de tratamento de esgoto. Não é a empresa de saneamento, a cidade, né? Porque o titular é a cidade. A vazão de referências utilizadas geralmente são essas, dependendo do estado. Aqui o enquadramento não é o estado do rio, mas uma meta classificando o rio em classe 4. O Comitê de Bacia está abandonando o rio. O plano de disposição deve estabelecer cargas poluidoras, condições dos parâmetros de qualidade da água, reduções de carga, custos dos planos de ação para atingir as metas. Quer dizer, se você tem aqui um rio chegando, tem as cargas aqui, quanto que eu devo reduzir das cargas para atingir a meta de qualidade da água daquele curso d'água. Esse é o padrão que devia ser feito, como é feito em alguns lugares do mundo. Né? Mas geralmente fica só na conversa. Né? O caso de Medellín eu já contei. Cobrança, instrumento econômico de valorização da água. O valor que se cobra hoje é insignificante, né? E muitas vezes não ajudam a penalizar os maus usos da água. Né?
Tem estados, por exemplo, como o Paraná, que tirou a cobrança da água para a agricultura, que é justamente o grande consumidor. As maiores justificações de cobrar do maior usuário da área, que é o agropecuário, a cobrança é pelo uso e não pelo serviço. Tem várias ações na justiça que o indivíduo não quer pagar porque diz que a água é direito público, né? Só que você está pagando pelo serviço, não pelo direito da água. E isso existe uma confusão que muita gente faz por interesse próprio. Tem uma empresa de Nova Friburgo, há muitos anos atrás, que nós estávamos fazendo um trabalho lá, o cara falava que 10% da tarifa dele ia para ações judiciais. Por quê? Então, tinha grandes condomínios, etc., que entravam na justiça dizendo que a água era pública, que ele não tinha que pagar. Ele ganhava na primeira instância, ganhava na segunda instância e só era revertido em Brasília. E isso revertia o quê? Em 10% de custo a mais para todo mundo por causa dessa insanidade. Financiamento da gestão de recursos hídricos. Na estrutura de gestão, os estados têm criado um fundo, geralmente chamado de FEHIDRO, que recebe recursos de compensação do setor elétrico pela inundação das áreas pelas barragens. Representa 6,75% do valor da energia cobrada na usina. Aqui está a distribuição do dinheiro. 11,1% vai para a ANA. 40% para os estados, 40% para o município. 2,67% vai para o MMA, 2,67% para o MME, 3,56% vai para o CT Hidro, pesquisa, total 100%. Desse do MMA vai para grande parte, ou quase totalidade, para medição, para a rede hidrometeorológica. Do MME eu não sei. Aqui estavam valores de 2009, quanto representava. A questão é que quando foi feita você sabe por que foi feita essa regulação? Como que fizeram isso? Por uma razão simples. Na década de 80, final da década de 80, o Paraná brigava muito porque tinham várias usinas no estado do Paraná e todas de São Paulo ou nacionais como Itaipu. Então, eles estavam tendo muitas áreas de terras inundadas e não ganhavam nada com isso. E como eles tinham um político assim de prestígio na época, era Ney Braga, eles conseguiram pressionar o governo ao criar essa lei de compensação por inundação de áreas. Então, a origem disso aí foi um conflito e que eu acho interessante, porque é o único país que eu conheço que tem esse tipo de regulação, que saiu em 1989, 90, acho. E tem essa distribuição. Só que, na época que fizeram, não amarraram os gastos dos estados e municípios. Então, o estado do Paraná, por exemplo, sabe, que recebe uma gorda compensação, Itaipu e todas do Paranapanema, que é um valor importante, eu não sei quanto está atualmente. Ele usa esse dinheiro para o fundo de pensão dos funcionários públicos do estado do Paraná, que não tem nada a ver com a história. Né? E muitos estados não se deram conta que isso seria para recursos hídricos. E muitos municípios, foi a maior geração de chafariz do Brasil, né? Em função desse dinheiro. O cara não sabe como vão fazer chafariz, né? Porque também não tinha finalidade. Tem cidades na borda da usina Itaipu, que recebe muito dinheiro, que não estão preocupados em cobrar imposto, porque eles já recebem bastante. Né? Então, tem vários cenários. Eu acho muito importante esse dinheiro para monitoramento hidrológico, para ter uma garantia de... Só que aconteceu uma coisa com o dinheiro do monitoramento. Enquanto o dinheiro era do MME, era da DENAI, esse dinheiro era pingo d'água dentro do orçamento do Ministério de Energia. Então, nunca faltava. Agora, ele não é pingo d'água no orçamento do MMA. E, muitas vezes, ele entra em contingenciamento. Chega a ficar 6, 8 meses sem receber o dinheiro para a rede.
Então, você veja as coisas como... Porque o grande problema do país, muitas vezes, é o contingenciamento. Você tem lá, por exemplo, no CTI, você tem 70, 80 milhões de reais, ou 100 milhões de reais para investir, mas está contingenciado. Naquele ano você consegue usar talvez 30%, 40%, e olha lá. E aí sim mesmo, o que aconteceu com o CT Hidro é que todo o dinheiro foi desviado para o MCT. 20% para o fundo de infraestrutura, 50% para o fundo atravessador, esse é o meu apelido, ele na realidade o nome é transversal. Mas tudo é decidido dentro do MCT. E tiraram o poder da ANA, MME e tal, que estavam no comitê do CTI, para decidir. Então, se tiraram diretamente 70% do recurso e tiraram ainda as taxas CNPq e FINEP, portanto, sobra 17% hoje para o CTI Hidro investir. Então, você tem lá uma arrecadação mais de 100 milhões de reais e tem 4, 5 milhões de investimento por ano. Essa é a realidade. Foi tudo. Na época que eu trabalhei, porque eu trabalhei na criação do fundo de CTI, dos documentos de diretriz estratégica, tudo aquilo. A Fátima lembra disso aí. Naquela época, a gente tinha todo o orçamento, né? E ao longo dos últimos anos, isso todo foi desviado todo para o MCT, e aí lá eles fazem o que eles acham, né? E não mais os setores tomam decisão sobre aquele recurso. Eu fiz um trabalho de avaliação em 2010 sobre o fundo e não quiseram publicar o resultado final porque havia todos esses questionamentos. Fiz uma pesquisa de opinião junto aos pesquisadores sobre o funcionamento dos órgãos, também foi terrível a avaliação, né? Então, nós estamos nesse cenário. Então, todos aqueles fundos que arrecadam 2 bilhões de reais por ano ou mais, eles estão hoje, quase todo o dinheiro dentro do MCT e não nos setores, que são energia, gás, agricultura, recursos hídricos, etc., que cada setor estava atuando na sua gestão. Então, esse é um pouco da história da ciência e tecnologia. Então, você pode ver que, apesar de ser uma ideia brilhante, eu acho uma ideia interessante, porque você cria fundos para desenvolver os setores, as distorções ficam cada vez maiores, cada uma delas com as suas distorções, né? Por isso que aquela frase que eu falei há pouco, eu não gosto de repetir muitas vezes, mas não é muito alvissareira para nós, né? De qualquer forma, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, o dinheiro chega aqui, né? Não no setor. Então, já é alguma coisa. O que teria que trabalhar é junto aos municípios que recebem também para poderem utilizar esse recurso no setor de recursos hídricos, né? Porque aqueles que têm áreas de inundação de usinas hidrelétricas no Estado estão recebendo uma parte desses 40%. Então, além do recurso do Estado, aqueles municípios estão recebendo também, né? Eles deveriam ter participar com esse recurso dentro dessa gestão. No plano de recursos hídricos, existem 3 níveis de plano: o plano nacional, o plano estadual e o plano de bacia. Os planos não são de desenvolvimento, mas um instrumento de regulação. E aí tem os objetivos principais. O plano nacional orienta a gestão de águas no Brasil, o conjunto de diretrizes, metas e programas, e o documento final foi aprovado em 2006. Tinha uma série de metas descritivas, né, que são um pouco... Eu não gosto muito, meta tem que ser uma coisa quantitativa. Isso aqui é processo. A maioria disso aqui é processo, não é? Elaborar e aprovar a estratégia de implementação, né? Implementar o monitoramento. Isso aqui é meio que obrigação, não é? Não devia ser nem meta, né? Isso aqui é processo. Meta é outra coisa. O que eu quero para os recursos hídricos para os próximos 10, 15 anos? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Isso deveria desenvolver. Eu quero que, por exemplo, o grande problema sempre foi tratamento de esgoto. Olha, minha meta é trabalhar para que
que eu tenha pelo menos 30% de cobertura, 40%, seja lá o que for, mas eu tenho uma meta, porque isso aqui é processo, né? Não é meta, infelizmente. Na época que foi feito, tudo bem, foi feito, temos que evoluir, não quero criticar o que foi feito. O que a gente precisa é evoluir nesse processo. Aqui, programas, estudo estratégico sobre recursos de desenvolvimento institucional, uma série de que eu não sei se foram implementados, só estou reproduzindo o que eu encontrei no site da ANA, né? Programas regionais de recursos e gerenciamento. A agência tem feito umas coisas muito interessantes e que devem ser creditadas. Tem vários relatórios de situação que são muito bons, porque ajuda a gente a ter uma ideia das situações que vão ocorrer. Então, anualmente, eles apresentam os atlas de vulnerabilidade também. São produtos interessantes. Então, eu acho que, nesse ponto, está se evoluindo nesses estudos regionais e apresentando produtos. O plano de bacia, ele tem o diagnóstico da situação, análise de alternativa de crescimento demográfico, balanço de disponibilidade de demanda, com identificação de conflitos, metas de racionalização, melhoria da qualidade de recursos hídricos, medidas a serem tomadas para o programa a serem desenvolvido, prioridades para autógrafos, proposta para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, falta de avaliação das condições de extremos. O plano de bacia ele deveria ter uma estrutura desse tipo: análise de cenários, alternativas de desenvolvimento regionais, estratégias setoriais e intersetoriais, diagnóstico, avaliação de balanço, quantidade, identificação de conflitos, estratégia de metas de racionalização, melhoria, qualidade da água visando metas ambientais, medidas e programa de projetos, outorga e cobrança, restrição de uso. Na realidade, aqui está relacionado ao enquadramento. E falta nesse fluxo aqui a parte de segurança hídrica, justamente porque a lei tem no objetivo, mas não tem na ação. E mecanismos de participação. Como que o plano de bacia se insere dentro do contexto de gestão ambiental? Como há a superposição da gestão de bacia e gestão ambiental? O plano de recursos... A avaliação ambiental tem sido realizada com base no instrumento básico do EIA. Esse tipo de estudo avalia o impacto econômico, social e ambiental de um empreendimento e apresenta diretrizes para sua mitigação. O relatório de responsabilidade do empreendedor para diferentes licenças que envolvem a sua implementação. A avaliação é reativa a um processo de decisão de empreendimento individual. Mas quais são as limitações? O que é isso aqui? As limitações desse processo é que não tem avaliação sinérgica, ou seja, se tiver 3, 4 empreendimentos, eles não têm avaliação do conjunto desse processo, e é um processo reativo, não é um processo de planejamento. Por isso que da necessidade da avaliação ambiental integrada, que é um documento prévio que ajuda a ter um olhar de conjunto da bacia hidrográfica. Isso aqui está fora de contexto. Então, a limitação não se antecipa nas decisões, não avalia os efeitos integrados no conjunto dos empreendimentos, elementos para a política de uma área que introduza condições ambientais. Numa bacia com disponibilidade hídrica limitada, é previsto um projeto de irrigação de arroz, por exemplo, grande consumidor. Pela sua dimensão específica, o mesmo pode ainda não ser conflitante, mas na medida que os empreendimentos se somam, o problema de conflito pode se agravar. O resultado de um ou mais projetos pode ser limitado, mas sua avaliação para o conjunto da bacia permitiria melhor entender os impactos integrados no espaço e na política. Portanto, entra a avaliação ambiental estratégica ou integrada. No Brasil, se costumou falar em integrada. Qual a diferença entre um e outro? A avaliação integrada você faz a avaliação dos impactos integrados. E a avaliação estratégica, você toma decisão sobre aqueles impactos estratégicos. Não se falava, até um certo tempo no Brasil, em estratégica, porque não sabia quem tomava a decisão. Então, só se discutia
os impactos integrados. Vamos fazer um intervalo aqui, que eu passei da hora do coffee break, deve estar todo mundo... Vocês têm que me lembrar dessas coisas que eu esqueço.